Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso... Antes de Flamengo e Grêmio, meus amigos, olha aí, hein? Que jogo, hein? Que volta do Brasileirão para Palmeiras e Flamengo, domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque. Olha, o Renato até agora, são 14 jogos à frente do Flamengo, uma derrota e 8 goleadas. É uma trajetória espetacular. Mas esse aí é o grande desafio de Renato até agora no Flamengo, encarar o Palmeiras dentro do Allianz. E vale lembrar o seguinte, Vitor Birner, o Renato, até hoje, nos confrontos com Abel Ferreira, ele não venceu o Abel Ferreira. Ele não conseguiu vencer o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira não conseguiu vencer o Flamengo. Que jogo domingo, hein, Birner? É um senhor jogo. É atualmente, de alguns anos para cá, a principal rivalidade do país. Eu estou tirando do meu discurso as rivalidades estaduais, né? O Grenal, o Atlético e Cruzeiro e assim por diante, porque são os times que têm monopolizado as principais conquistas do futebol brasileiro, as principais contratações. O Atlético entrou passou a formar um trio, mas ainda precisa dos resultados, que até acho que o Atlético vai conseguir, resultados importantes da temporada. Então a rivalidade mais aquecida do futebol brasileiro tem sido Flamengo e Palmeiras há algum tempo. A minha dúvida sobre a volta para esse jogo. O Renato não aproveitou bem quando ele teve uma semana de treino da última vez. O Flamengo voltou pior do que estava jogando, mesmo jogando bem, tudo bem, tem a goleada para o Internacional, mas em geral jogando bem, conseguindo de uma outra forma, às vezes até um pouco mais conservadora, matando o jogo no contra-ataque, ou não jogando de maneira tão intensa, com o seu perde e pressiona, como fazia assim que o Renato chegou, né? Então eu estou curioso para ver o que esperar desse Flamengo, até porque o Renato também não pode treinar com alguns dos seus principais jogadores, porque a seleção brasileira prejudica o Flamengo nesse quesito. O Abel Ferreira costuma utilizar muito bem os períodos de treinamento. E mesmo sem alguns jogadores, o Palmeiras costuma voltar coletivamente muito forte, fisicamente bem. A única questão é que, olhando para o campo, e os jogadores ainda decidem jogos se os times são bem treinados, os técnicos ajudam, mas quem vai fazer o passe, o chute, roubar a bola, entender o que o técnico diz, lidar bem com as situações emocionais do jogo, ainda são os atletas, mas que as pessoas esqueçam disso algumas vezes. E quando a gente olha time por time, o Flamengo é tecnicamente uma equipe mais capaz que a equipe do Palmeiras. Então eu vejo, digamos assim, em princípio, e sem muita convicção, estou pagando para ver, esperando para ver, um Palmeiras que pode aproveitar melhor esse período de treinamento e um Flamengo que tem em campo mais condições técnicas de ganhar o jogo, o que torna a partida, para mim, completamente imprevisível, João. E aí, Zinho, quem está se preparando melhor para o jogo e em cima disso aí que o Birner acabou de falar, Tetra? O Palmeiras. O Palmeiras. Porque o Birner tocou num ponto que é o principal para mim. O Renato não tem a sua equipe titular à disposição para treinar, para organizar. Porque além dos jogadores que estão na seleção, o Arrascaeta está brilhando na seleção do Uruguai, né? O Isla está na seleção do Chile. Então é muito tempo com muitos jogadores que são fundamentais, e principalmente jogadores na parte ofensiva. O Palmeiras está sem o Everton, goleiraço, para mim o melhor goleiro do Brasil. Está lá na seleção, e muito bem. E o Gustavo Gomes está na seleção do Paraguai, mas é no sistema defensivo que, na minha opinião, né, eu como ex-jogador, treinador, você organiza, você posiciona mais fácil em 2, 3 treinos. Você encaixa ali o goleiro e o zagueiro. Agora, o Flamengo, na parte ofensiva, não treinou com esses atletas. Como esses atletas vão chegar? E o jogo é no Allianz, com viagem também. Então, assim, acho que o Abel, treinador do Palmeiras,
tem o seu elenco, a maioria do seu elenco à disposição para treinar, para preparar, leva uma certa vantagem. Tecnicamente, também acho. Individualmente, o time do Flamengo tem jogadores mais decisivos ou mais brilhantes, vamos dizer assim. Mas o conjunto, esse equilíbrio de elenco, essa força de um sistema sólido que o Palmeiras tem, faz com que a preparação fique melhor para o Abel com o Palmeiras. Discordo. Opa, então manda ver, manda ver. Não, discordo totalmente. O que o Renato tem que treinar é a defesa. Imagina, o ataque, ele precisa treinar Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Não, esses caras já estão mais do que treinados. O que o Renato tem que aproveitar essa semana, 10 dias, sei lá quando, é treinar lá atrás. É treinar lá atrás. E os caras lá de trás estão aí. Tomara que ele possa contar com o Rodrigo. Lá pra frente, ele vai receber Não está treinando. Tá ok, mas então que treine os outros que vão jogar, já que ele não vai poder jogar também contra o Palmeiras, o Rodrigo não joga. Eu esqueci de falar. Bruno Henrique também não está treinando. Então, mas olha só. Eu discordo do Mauro, tá? Eu quero depois dar um pitaco nisso daí, por favor. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, a força ofensiva do Flamengo está encaixada desde 2019, na minha opinião. De lá para cá, o que se treina, todos os técnicos que passaram por lá, é o setor defensivo. Tanto é que nós estamos falando de Davi Luiz, buscar um zagueiro. Do meio para frente, ok, saiu o Gerson. Mas o problema do Flamengo não é Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro. E todos eles vão voltar em alta. Em alta. Em alta. O Arrascaeta brilhando no Uruguai, o Gabigol sendo titular, coisa que não conseguia na seleção brasileira, o Everton Ribeiro fazendo gol. Então, ao contrário do que diz o Birner, eu acho que não atrapalhou para o Renato, não. Como o Uruguai não atrapalhou para o Arrascaeta. Então o problema não é só o Tite e seleção brasileira, porque o Arrascaeta também foi para outra seleção. Então temos que acabar com as eliminatórias, etc. Porque eu sei que o Birner quer que acabe mesmo, que eu também acho que é muito longo, ok, prejudica os clubes. Mas no caso específico... eu sei disso mesmo. Mas no caso específico do Flamengo, o que precisa ser treinado não é esse poder ofensivo. E esses caras voltam em alta. Você imagina, Everton Ribeiro com gol feito, titular da seleção, Gabigol titular, coisa que não era, etc. Ainda vai fazer um jogo com o Peru, tomara que... Eu me expressei mal, o presidente. Não. O Birner vai falar, desculpa, Birner, mas eu me expressei mal. Não é nem a questão de treinar, é a atmosfera para o jogo. Entendeu, Mauro? Você é um brilhante jornalista, você acompanhou muito, né, seleção, clube, mas assim, a minha experiência no campo e no treino me mostra o seguinte: eu vivi muito isso, né? Você fica muito tempo na seleção, você perde um pouco aquele contato do dia a dia com seus companheiros ali. Então, eles não estão vivendo o Flamengo agora, eles estão vivendo muito as seleções. Então eles vão chegar na sexta-feira para fazer um treino no sábado e ir para o jogo. Entrosamento não é que eles perderam. O treinar não é que eles perderam. Mas a concentração e o foco para um jogo tão importante, eles perderam. E não é com um dia que você muda essa chave e fala assim, acabou tudo que eu vivi com a seleção, com as viagens, com o meu ambiente lá, volto e já estou aqui concentrado aqui. Isso você não adquire em um dia. Então, eu me expressei mal. Eu acho que, nesse sentido, o Palmeiras está há mais tempo vivendo junto ali e vivendo esse jogo, trabalhando para esse jogo. Esses jogadores estão muito fora por muito tempo para chegar em um dia e já se concentrar e ir com tudo para esse jogo. Pode ser que isso atrapalhe um pouco. Só que animicamente vão voltar muito bem, né? Porque todos estão bem em suas seleções. Eu acho que isso também favorece. Aí você pode dizer, pode até voltar de salto alto, porque, fiz gol na seleção. Aí concordo, Zinho, pode estar fora de foco. Acho meio difícil, eu estou dizendo em termos de treinamento. Como concordo com o Birner, que quando teve uma semana para treinar, esperava-se algo do Renato, perdeu para o Inter. Você fala, era melhor não treinar, não mexe muito. A gente brincava assim, não dá tempo para o cara mexer muito no time que está dando tudo certo e tal. Só que para treinar, esse tempo, ele precisava mais da turma da defesa do que da turma do ataque. É isso que eu estou dizendo. E os caras do ataque, que sempre deram certo desde 19, vão voltar em alta, né? Acredito que continuem jogando bem com o Peru, e aí você Vou deixar o Birner falar para mim não... Mas obrigado, eu tinha um outro assunto, mas vou deixar o Birner. Vai lá, Birner.
Fala, Bira, fala, Bira. Só porque assim, eu vejo um pouco diferente de você, Mauro, o que torna esse Flamengo muito especial, além da qualidade dos jogadores. Porque se a gente for pensar no Flamengo, como foi, por exemplo, na maior parte do segundo tempo do jogo contra o Grêmio, com 10 jogadores do Flamengo, eu entendo o seu raciocínio perfeitamente e acho que tem toda a lógica. Tem toda a lógica. Mas se eu for pensar no Flamengo de 2019, no Flamengo dos primeiros jogos do Renato, aí eu discordo de você, porque, para mim, a capacidade ofensiva do Flamengo, ou de ser, digamos assim, um time avassalador naquelas partidas, tem muito a ver com a capacidade de roubar a bola no campo de frente. Então, você treina o sistema de marcação a partir do Gabigol, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta. O que esses caras fazem quando o adversário tenta sair jogando? Então isso, eu não sei nem se o Renato faria, porque não fez da outra vez, ou se fez de maneira muito mal sucedida, como você disse, na volta do jogo contra o Internacional. Mas se fizesse, ele precisava desses caras ali para poder aprimorar esse aspecto. Eu não sei nem se conseguiria. Mas então eu acho que até para o sistema de marcação e para esse Flamengo ser a melhor versão possível dele, Flamengo, não para ganhar jogos ou para aplicar goleadas, mas para ser a melhor versão possível dessa equipe, esses caras eram fundamentais. E eu concordo contigo que os jogadores da seleção brasileira estão bem, apesar da partida contra o Chile, quando o Brasil ganha, jogando futebol pequenininho, mas não dá para colocar na conta dos jogadores essa responsabilidade. Só que o Everton Ribeiro, da outra vez que foi para a seleção brasileira, só para citar um exemplo, ele foi bem na seleção e ele voltou para o Flamengo jogando nada. Tem sido a pior versão desse Everton Ribeiro. Não quer dizer que ele vai jogar bem na seleção, vai jogar mal no clube. Ele pode jogar mal na seleção e bem no clube, bem na seleção e bem no clube, mal na seleção e mal no clube, não dá para saber. Mas eu acho que o jogador voltar bem da seleção brasileira não necessariamente é sinal de que ele estará bem também no clube. Perfeitamente, sim, perfeito. Não. Perfeito. Vamos botar o Jean na conversa aqui. Fala, Jean. Não, assim, a gente é um jogo evidentemente entre dois dos times mais fortes do país, dois dos três, né? E aí a ordem cada um coloca como quiser. E você tem tantos fatores para decidir esse jogo, né? Que acho que a gente tentar estabelecer um deles como determinante. Então, por exemplo, né? Quem vai treinar melhor nesse intervalo, eu acho que significa pouco. Eu acho que significa pouco. Até porque muitas vezes a gente comete injustiça com os técnicos ou lhes dá mérito demais. O que eu quero dizer? Parece que sempre o julgamento sobre o período de treinos é feito no jogo seguinte. Então é o seguinte, o Flamengo, né, teve um período para treinar com o Renato, voltou, primeiro jogo com o Internacional, o Flamengo toma a goleada do Internacional, pronto. Está decretado que o Renato não aproveita o seu tempo para treinar. Isso pode ser aplicado ao Abel também. Poderia, se essa for a lógica, pode ser aplicado para o Abel, porque o maior intervalo que o Abel teve recentemente se deu antes de Palmeiras 2, Fortaleza 3 no Allianz Parque. Então são dois técnicos cujos intervalos maiores recentes que tiveram não significaram uma vitória no jogo seguinte, pelo contrário, significaram derrotas. Agora, um jogo de futebol, a gente sabe, ele é determinado, ele é definido por uma série de coisas. Então o cara pode ter aproveitado muito bem a semana de treinos, pode ter, né, treinado bola parada, pode ter treinado comportamento e movimentação de jogador, e na hora que o jogo foi acontecer, até porque você sempre tem um adversário do outro lado que também estava treinando, que também estava buscando as soluções para enfrentar esses times que são os mais fortes, eles podem ter encontrado a solução, pode ter dado tudo certo, como para mim deu no jogo do Internacional. Não é que aquele jogo foi um jogo completamente atípico pelo que a gente viu em algumas partidas do Flamengo. Não, o Flamengo finalizou muito mais do que o Internacional, chegou muito mais, só que nos contra-ataques, ao contrário do que acontecia em outros jogos em que o Flamengo também sofria muitos contra-ataques, as bolas entraram todas, uma, duas, três, a pressão na frente não funcionou, Jean. A pressão na frente, mas a questão não é, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente, não vou voltar aqui a analisar jogo com o Internacional, jogo com o Fortaleza, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o trabalho pode ser bem feito e o resultado no primeiro jogo, depois desse trabalho bem feito de interrupção, pode não ser bom.
E nós estamos falando... Mas o trabalho bem feito aumenta a chance do resultado ser bom. Ajuda, mas o que eu quero dizer é que o trabalho bem feito ele pode ser notado depois. Ele pode vir a ser notado no jogo... Na sequência de jogos, no isso é segundo, óbvio, no terceiro, claro. no quarto e no quinto. Ah, então, sim, sem dúvida, sem dúvida. E olha, nós teremos a semana... E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.